Começou um pouco atrasado, estava marcado para 8 horas, mas teve um imprevisto aqui, a gente teve que começar um pouco mais tarde. É, então os irmãos aí que está assistindo, né, essa programação dessa noite, ter um pouco de paciência, esse mesmo, né? A gente está tentando entrar em contato com o Thales. Peço o Thales, se estiver assistindo a gente, que deixe uma mensagem aí no, nos comentários para a gente estar identificando você, para a gente estar mandando um convite para você. Está conosco aqui o Davi Rodrigues, né? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Ele já acabou aqui. Eu creio que a dificuldade a gente está entrando. Já mandei o convite para ele. Agora é só aguardar. Só lembrando os irmãos, gente, que a live que era marcada para sábado próximo vai ser sexta-feira, a partir das 19h30, com o pregador Isaac Silveira, né? Não foi possível fazer a live no dia 19 porque tem um compromisso. Então a gente marcou para sexta-feira, às 19h30, né, com Isaac Silveira, nesta sexta-feira, agora dia 18 de fevereiro. Eu não. Irmãos, eu não sei que está havendo. Eu já mandei o convite para ele, mas pelo visto não está conseguindo entrar aqui. Mandei de novo, né? Vamos ver se vai conseguir entrar. Senhor, Aleluia. irmão. A Tudo paz do bem? Senhor, dando Seja para ouvir? bem-vindo. Tá Amém. sim. Seja Glória a bem-vindo aí, Deus. né? Que Deus possa usar você, que você seja um canal de bênção na vida de muitas pessoas nessa noite, né? E eu estava um pouco preocupado, né? Já estava ficando preocupado, mandei um convite, mas acho que é por causa da internet. A internet está chuvosa aqui onde eu moro e a internet está um pouco ruim, de ser por isso, né? E também eu consegui, Eu na vou última passar para vez aqui, você. acessar, né? Então deu certo. Glória a Deus. Aham. Tava demorando aqui para Eu mim vou estar conseguir passando para também. você a palavra. A internet aqui está muito ruim porque está chovendo. Eu vou estar passando para você a palavra aí e seja, como diz o cara do outro, seja canal de Deus para estar falando principalmente com o jovem, né? A gente está vivendo uma situação muito difícil, as pessoas jovens estão vivendo. É, como eu posso falar? Muitos estão procurando solução nas drogas, na prostituição, e então eu até trouxe um tema nessa noite, né? Que é falar sobre a juventude, e, e que Deus venha abençoar aí a palavra que vai ser pregada nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, né? Eu me sinto feliz, né? Quantos, ao ter esse privilégio, né? De que é a gente
deixar ser usado por Deus, né? Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, né? Como a própria palavra do Senhor diz, né? Mas aquele que está em Cristo, né? Aquele que busca estar nele, não pelo nosso desejo, mas pelo Espírito, né? Que nos resgata a cada dia quando nós abrimos o nosso coração, ouvimos a voz, né? E que nós possamos nessa noite, você, né, jovem, nós, possamos ouvir a voz do Senhor, não endurecer o nosso coração, não achar que somos donos, né, da nossa própria vida e temos razão, porque a nossa razão está em se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Né? Amém. Estava lendo uma história muito conhecida, que se trata da história do filho pródigo. E este filho pródigo, ele desejou, né, pediu a... E ele desejou ali comer a comida dos porcos, né? Então, ele estava fora de si. Quando ele caiu em si, ele pensou, o que eu fui fazer na minha vida? E pensou consigo, lá onde meu pai está, a abundância de comida, a fartura, até os empregados estão numa situação melhor do que a minha. Então eu pedirei para voltar. Direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados, né? E ali, antes de chegar, o pai, certamente já esperando pelo filho, preocupado, há tanto tempo sem vê-lo, o recebeu com alegria, correu até ele, o abraçou, né? E é assim que o Pai faz por nós, nos dá novas vestes, como foi feito na história, né? Não importa o que se perdeu, o que importa é que o Espírito de Deus, né, é aquele que nos resgata quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Por isso, né, ao ouvir a voz do Senhor, que é Ele que fala conosco, que nós possamos ouvir a sua voz e guardá-la no nosso coração, como diz o salmista Davi, né? Mesmo passando por tantas situações difíceis, ele propôs no seu coração, né, ouvir ao Senhor para que ele não entristecesse o Espírito de Deus, né? E mesmo nós sendo falhos, né, às vezes, o Senhor, ele nos chama para um compromisso maior com ele, né? Então, para essa noite, né, eu preparei uma mensagem aqui. Tinha lido sobre essa parábola também, mas o Espírito de Deus me trouxe para 1 Pedro 2. 1 Pedro, que está lá depois de Tiago, né? Hebreus, Tiago, 1 Pedro. No capítulo 2, né? Você que tem aí a sua Bíblia, você possa acompanhar. Capítulo 2, já encontrei. Contra o que o Senhor nos chama cada dia, né? Para juntos, né? Nós compartilharmos e fortalecermos uns aos outros. 1 Pedro 2. 2. O Senhor é bom, né? E a sua misericórdia, ela dura para sempre. A causa de nós não termos consumido e estarmos aqui, né? Nós temos visto que um vírus, né, tem se instalado no nosso país e tem voltado novamente, tem levado muitos a partir, né? Para uns, Jesus tem voltado, né? Quando nós partimos, né? Nós temos certeza disso. Passei por um momento difícil também, onde que testei positivo, né, para o Covid. E o Senhor tem dado graça, tem estado recuperado já, voltado a trabalhar. Porque o Senhor, ele sabe o que é melhor, né?
para nós. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Estamos de pé, né? Se não fomos consumidos, é porque a sua misericórdia se renovou, né? É a causa de estarmos aqui. Toda glória seja dada a Ele, né? Vamos lá. 1 Pedro 2, no versículo 1 em diante, né? Diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O Senhor, Ele tem nos falado através da sua palavra, né? Que possamos pedir neste momento, né? Que o Espírito de Deus, Ele possa nos conduzir, né? Pela palavra aqui, trazendo a sua iluminação, né? Da sua palavra e nos trazendo as palavras, né? Que devemos proceder aqui de forma a ser direcionados por Ele, né? Então, a primeira coisa, né, é que existe uma nuvem, né? O apóstolo Paulo também nos diz, e Pedro aqui está nos dizendo que nós devemos nos desvencilhar aqui, né? Ou nos livrar, ou seja, nos esvaziar, primeiramente, né? Para sermos cheios, né? Dessa presença de Deus e sermos uma pedra, né? Na participação na construção, né? Para que nosso sacrifício ele seja aceitável ao Senhor. Ele nos convida a nós nos desvencilharmos do engano, né? Muitos jovens hoje, né? Isaías vem nos dizer que os mancebos, né? Que significa os jovens, eles certamente cairão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Nós vemos que o jovem, por ainda não ter a maturidade, né? Por viver, de certa forma, sem raiz profunda, né? Ele é levado pelo vento, levado por um vento para um lado e para o outro, sem constância, né? E é uma fase que o Senhor, Ele trabalha na vida nossa, né, que somos jovens, de uma forma diferente. O Espírito de Deus, Ele nos prepara para o futuro, porque o Senhor sabe aquilo que será de nós lá na frente, mas Ele vai forjar em nós esse caráter, o caráter de Cristo em nós.
É por isso que nós vamos, às vezes, ter dificuldades, né? Mas ele compara aqui Pedro como crianças recém-nascidas, né? Desejar o leite, como quando uma criança ela está ali, né, com fome, ela começa a chorar e quando dá a mamadeira, né, ou a mãe dá o peito para a criança. E assim, o Espírito de Deus, né, é aquele que nos traz para perto de Deus, é aquele que nos aproxima de Deus. É ele que brota, ou seja, aquele que faz nascer em nós o desejo de buscar a Deus, o desejo de adorar a Ele. Né? Porque nós mesmos, nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Né? Então, o Senhor vem nos aproximando dele e diz que, uma vez provando que o Senhor é bom, né? À medida que nos aproximamos dele, nós devemos saber que o Senhor, mesmo conhecendo quem somos nós, os nossos defeitos, nossas falhas, é aquele que não desiste de nós, né? O Senhor, ele não desiste de um filho seu. Pode ser que, às vezes, nós, pelo teste do tempo, né? O tempo que vai se passando, às vezes nós tendemos a ter alguns sentimentos dentro de nós de combates, né? De frieza, às vezes de ansiedade, às vezes sentimentos negativos, né? Ao decorrer de que os problemas vêm sobre nós, né? Mas o Senhor é interessante que quando nós cultivamos essa busca por Deus, né? Seja através de várias formas, né? Mas de um coração quebrantado, como relatei, né? O filho pródigo, ele volta destruído, né? Quebrado para a presença do Pai. E quando ele volta, quando ele só pensa, né? Ele pensa no seu coração, voltarei e falarei isso, isso e isso para o meu Pai, né? Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros, ou seja, como um dos teus empregados, né? E o Senhor, né? E o Pai, na figura ali, representando Deus, o recebe de braços abertos, né? E o Senhor, ele nos convida, né? No dia de hoje, quando nós oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Tudo que nós oferecemos a Deus, os nossos sacrifícios, seja ele a oração, seja ele a intercessão, seja ele o nosso louvor, só é aceitável a Deus porque Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos livre acesso a esse trono de graça, a esse reino onde que Jesus, né, é a nossa pedra. Ou seja, nós temos livre acesso ao trono da graça através do sangue de Cristo. Um preço alto, um preço caro, não foi de graça, não foi fácil, mas ele morreu por causa dos nossos pecados, né? E o Espírito de Deus é aquele que nos traz a consciência de que, ao errar o alvo, de que, ao estar num caminho que não agrada ao Senhor, ou estar preso, né, como uma cadeia, o Senhor, ele vem para, através do seu Espírito, né, para nos libertar. Porque nós entendemos que o Espírito de Deus é aquele que intercede por nós quando estamos fracos, né? E ele até mesmo traduz a nossa oração para o Pai, porque muitas das vezes
nós não sabemos nem como orar, nem como pedir, né? Mas o Espírito de Deus é aquele que está ali para traduzir a nossa petição a Deus. E lá em Romanos 8, né, vem nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, né? Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Só que nós vemos que, como geração eleita, como uma geração que é chamada por Deus, como diz o versículo, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque poucos perseveram em servir a Deus. Poucos perseveram em realmente crer em Deus, continuar crendo, né? Porque existe passamos, né, da qual essa geração tem passado, né, lutas e dificuldades que temos enfrentado, perdas, até mesmo perdas, né, que temos vivido em nossa família. Mas aqui o Senhor ele está nos convidando, né? O Espírito de Deus ele está nos convidando para vermos aquilo que se perdeu, seja algo espiritual em nossas vidas. Amém, Jesus. E quando nós perdemos essa comunhão com o Senhor, né? É isso que o Espírito de Deus quer restaurar, né? Muitos dizem, né? Muitas canções dizem o primeiro amor a Deus, voltar às primeiras obras, né? Voltar a adorar o Senhor com o coração agradecido, né? Voltar ao lugar de encontro, ao lugar de intimidade, onde nós servimos a Deus não pelo que Ele oferece a nós, né? Pelo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, né? E nós sabemos que o versículo-chave aqui vem nos dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém, Jesus. Nós vemos que Pedro aqui, ele pregava aos judeus, né? Mas nós vemos que um dos exemplos de fé, né, que se estendeu a nós gentios, né, através da fé e através da fé no sacrifício de Cristo, é que a graça se estendeu até nós e somos filhos por adoção, né? Filhos adotivos, filhos amados de Deus, enxertados nele, né? E assim que o Senhor, ele nos vê, né? Só que muitas das vezes, né, nós nos vemos como imerecedores, né? Às vezes nós como tentando imitar, né? Como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Às vezes nós tentando imitar ao Senhor, às vezes falhamos e às vezes nos entristecemos e às vezes até choramos, né? E às vezes vamos diante do Senhor e ali nos arrependemos. Só que às vezes nós não cremos que Deus tem o poder de perdoar e às vezes ficamos remoendo aquilo ali toda a vida, né? E Deus é poderoso para fazer nova todas as coisas, né? A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né?
O Senhor, ele levanta e ele é um defensor daquele que se acha pobre, pobre de espírito, né? O Senhor, ele, no Sermão da Montanha, né? Jesus ali discursando, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão fartos, né? Amém, Jesus. E nós vemos que o amor de Deus por nós é um amor que não tem explicação. Ele pode ser sentido, não pode ser calculado, né? E ele pode ser aceito por nós. Porque é um amor que perdoa, que sara, que restaura e que cura, né? É interessante ver que o Senhor é aquele que está sempre presente, né? Mesmo que às vezes nós não percebemos. Às vezes pelo cansaço, né? Às vezes pelos afazeres, às vezes distraídos, né? Mas existe uma frase, né, que diz que nós não devemos mostrar a Deus o tamanho do nosso problema, mas devemos mostrar ao problema o tamanho do nosso Deus. Isso não é feito na esfera material, né, física, mas através da fé daquele que um dia nos salvou, né? E a sua palavra permanece para sempre, né? Então nós vemos hoje que muitos jovens, né, e muitas pessoas também que têm procurado o Senhor, têm batido na porta, né? E às vezes nós temos visto que, achado que o Senhor tem demorado, às vezes não temos sentido, não temos visto as coisas mudarem, né? E existe um tempo, né? O tempo de Deus para nós. No tempo dele, tudo acontece em nossa vida. É interessante ver que o Senhor é aquele que está no controle de nossa vida, né? Apesar de nós, às vezes, temermos, né? É aquele que nos segura a todo momento. É aquele que está conosco todos os dias, né? Como é sua promessa lá no livro de Mateus, né? No último capítulo, né? Ele vem nos dizer, Mateus 28, né? Deixa eu conferir aqui se é Mateus 28. Isso mesmo. Ele vem nos dizer que eu estou convosco, né? Todos os dias, até a consumação dos séculos, né? E nós vemos que quando Pedro, né? Ele movido pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus, né? Ali, o povo ele estava embaraçado. O povo, as pessoas ali estavam presas, né? De certa forma, que sejam ideologias ou que sejam coisas no seu coração mesmo que os impediam de alcançar a promessa do Senhor, né? E nós devemos
Pedro nos convida que nós devemos sempre confiar no Senhor. Né? Amém. Confiar não só no sentido de ter Ele como um amuleto, né? Um amuleto, muitas das vezes nós usamos Deus como um amuleto, né? E o Senhor, Ele quer mais confiar a nossa vida a Ele. É diferente de apenas usar o nome de Jesus, às vezes até mesmo o nome de Deus, às vezes em vão, né? O Senhor nos convida para um relacionamento com Ele. E nós vamos passando pelo teste, né? A cada dia nós vamos passando por um teste onde que a nossa fé ela vai sendo provada, né? Para vermos se nós vamos continuar firmes ou se nós vamos retroceder, né? O povo, certa vez o pregador, né? Muitos pregadores relatam que é fácil tirar o povo do Egito, mas difícil tirar o Egito de dentro do povo, né? Por quê? Porque o povo, na primeira dificuldade, né, que viu, aquele mar ali fechado, sem ter o que fazer, o povo se entristeceu, o faraó atrás, e o povo não tinha para onde fugir, e Moisés desesperou, começou a orar a Deus, e o Senhor falou, por que clamas a mim? Né? Diga ao povo que marche. E o Senhor mandou que ele tocasse com um cajado, e ali o mar se abriu e o povo passou. Né? E na primeira dificuldade a gente vê que o povo pensava, Deus mandou essa porção para hoje, esse maná para hoje, esse alimento para hoje, mas mandou de novo, e o povo começou a se cansar daquele pão. E começou a se lembrar lá do Egito, né? Das panelas de carne do Egito, dos temperos do Egito. E o povo não só pensava no sentido da cultura de lá, mas o povo estava se tornando murmurador, se tornando ingrato pelo que Deus estava fazendo por eles. Né? E nós vemos que o Senhor, ele é suficiente em nossas vidas. Né? E a suficiência de Deus e o amor dele por nós, né, não muda quando falhamos, não diminui, né, e não aumenta. Ou seja, o amor dele é 100%, é completo. E hoje, né, se nós não endurecermos o nosso coração, a palavra do Senhor diz, né, ao ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Porque é muito sério o que Pedro está dizendo aqui. Ele diz que, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, né? Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. E diz que os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Né? Nós vemos que o reino de Deus, né, e aquilo que ele tem para nós é apropriado, primeiro pela graça, porque nós não merecemos. É um favor que ele nos concede, né, que se estendeu até nós pela graça. Mas nós vemos que o que nós temos que fazer é unicamente crer. Né? Quando o carcereiro, né, aquele carcereiro, Paulo e Silas estavam adorando o Senhor na prisão, né? E vê que as cadeias ali, o cárcere foi aberto, né? E o carcereiro, né, se desesperou, né? Porque a prisão estava sendo aberta, né? E o que ele ia fazer? Ele tinha que prestar contas, né? Ele falou, né? E eles pregaram para ele, o que eu devo fazer? Ele crê no Senhor Jesus.
e será salvo tu e a tua casa. Né? E crer no Senhor, é interessante que quando eu creio, né, nós passamos por momentos difíceis, mas a gente tem paz. Crer é descansar. Crer é confiar, é se relacionar, é querer ouvir, é aceitar, né? É aceitar a sua vontade, é se relacionar, é ser temente, né? É acatar aquilo que ele nos diz. E diz que nós somos essa geração, né? A geração eleita. Também fazemos parte dessa geração, né? Juntamente com o povo de Deus espalhado, né? Pela face da terra. É interessante ver esse capítulo 2 de 1 Pedro, que ele continua aqui compungindo, né? Admoestando, ou seja, compungindo o nosso coração para que nós venhamos a se despir do velho homem, né? E nos encher do novo, né? Do novo que Deus tem para nós. Para nós deixarmos aquilo que tem nos embaraçado, né? Na caminhada. E é assim que nós vamos glorificar a Ele. Quando nós nos despimos, né? Quando nós fazemos como o filho pródigo, né? Quando nós reconhecemos. E é interessante ver, eu estava estudando também ali em Lucas 15, ali, né? Tem várias parábolas sobre o que se perdeu. A dracma perdida, e vemos também sobre o filho pródigo, e vemos também o irmão do filho pródigo, que também era pródigo, que estava perdido dentro da casa do pai. Né? E sobre isso nós vemos que o irmão do filho pródigo, ao ver que o pai o recebeu e que havia uma festa muito grande, né? E que havia ali matado um bezerro gordo, né? E que havia feito festa e que todo mundo estava se alegrando, ele chegou e não quis entrar para dentro e perguntou o que estava acontecendo. O empregado disse: o seu irmão voltou são e salvo, com saúde. E seu irmão e seu pai fez uma festa para se alegrar. E aí o pai saiu insistindo com ele para ele entrar, e ele começou a dizer: eu que sempre estive com o Senhor, né? Eu que sempre estive aqui. Ou seja, não deu trabalho, não fez como o irmão mais novo, né? Mas ele diz assim: esse aí, esse teu filho, né? Gastou o dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas, né? E agora volta e o Senhor recebe ele com festa, e ainda o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar, né? Com os meus amigos. Mas esse teu filho... Então, nós vemos aí a indignação, porque Jesus estava contando essa parábola por causa dos fariseus, dos religiosos, né? Daquela época. Porque eles se achavam superiores, porque via Jesus ali comendo com publicanos, né? Com pecadores. Então, ele chamava Jesus, que Jesus era beberrão, bebia vinho, né? E que Jesus era alguém que se relacionava com pecadores, né? E para eles não, segundo os religiosos, eles eram mais puros, né? E portanto se julgavam merecedores de honra, né? E de aplausos. E que nós vemos aí nessa atitude, né? Também que, aliás, ele estava sem comunhão na casa do pai, estava dentro, né? Dentro, continuou com o pai, né? Ali, mas estava morto,
né? Religioso, com o coração duro. Mesmo dentro da casa do Pai, né, há muitos mortos e aqueles que dormem, vivendo uma vida vazia. Por quê? Porque está trilhando um caminho que não é Jesus, que é baseado nos seus esforços, que é baseado, né? Que é baseado em justiça própria, em mérito próprio, né? Mas o que Jesus nos chama Jesus como o primogênito, né, de muitos irmãos, ou seja, como aquele que temos que ir após ele. Ele nos chama para a gente reconhecer, né, que nós precisamos dele como Senhor e Salvador, né? O irmão do filho pródigo era orgulhoso. E ele acreditava ser merecedor das bênçãos de Deus, né? Em Tiago 4,6, né, o Senhor vem nos dizer: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O filho pródigo, ele teve um encontro com Deus, enquanto o seu irmão não conseguiu encontrar a Deus, porque ele não se humilhou, né? Ele não se humilhou e não pediu perdão pelos seus pecados, né? Mesmo sendo convidado pelo pai para entrar, ele se recusou, né? Seja qual for o atalho que pegamos ou nos distraímos, né? O pai nos chama para entrar. Porque muitas das vezes nós vemos que, como seres humanos, ou seja, vasos de barro que somos, ou seja, um vaso de barro é aquele que ele se quebra com facilidade, mas também se reconstrói com facilidade. Um barro que ele é valioso, né, para o Senhor. E nós vemos que nós, como vasos de barro, né, o Senhor ele nos chama para Tem um problema aqui, gente, a internet tá meio ruim. Então tá travando muito aí o, e o também, às vídeo, né? vezes, né, A como live. adultos, na nossa comunhão com o Senhor, Voltou de novo. mesmo na nossa comunhão com o Senhor, ele nos chama para sermos moldados por ele, né, a cada dia, a sermos restaurados por ele. Ele nos chama para o arrependimento. É isso que João Batista pregava, né? João Batista, no deserto, ele não pregava outra coisa senão arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, né? E todos os dias, né, nós devemos escolher limpar o nosso coração pela lavagem do Espírito Santo de Deus, né? Pedir direção a Deus e reconhecê-lo em nossos caminhos. E vemos que, mesmo estando na casa do Pai, às vezes estamos vazios, porque às vezes estamos sendo religiosos, estamos apenas frequentando um ambiente agradável, um ambiente onde se partilha da palavra, mas estamos errando no praticar, né? Estamos errando no fazer. E por isso que Davi, né, segundo um pregador também que eu já ouvi, era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele executava a vontade de Deus, ele fazia aquilo que era a vontade de Deus. Executava, né, o propósito do Senhor. E nós vemos que, movido pelo pecado do orgulho, o irmão mais velho,
ele não teve intimidade com o Pai, né? Ele não usufruiu das delícias que o Pai ofereceu, que o Pai oferece, né? E ao ouvires a voz do Pai, né, insistindo para você entrar, não endureça o seu coração. Deixe o Espírito de Deus fazer morada no seu coração, né? Amém, Jesus. Nós vemos que o Pai, ele é verdadeiramente Pai, né? Porque um pai é aquele que trabalha. E o pai que trabalha é aquele que dá o sustento, é aquele que dá a provisão, é aquele que dá o refúgio, é aquele que dá o abraço, que dá a correção. O pai é o pai que não falta com a verdade. Porque o pai, ele quer ver um filho obediente, um filho que vai ser feliz lá na frente, né? E Isaías, né, vem dizer que Isaías ou Jeremias, creio que seja Isaías, fala assim: bem seus pensamentos que tenho sobre vós, né? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? E esse é o nosso Deus, né? Esse é o Deus que nós servimos, que mesmo caídos, né, mesmo adormecidos e até mesmo mortos, né, é aquele que nos ressuscita. Nos ressuscita para contemplarmos a Ele, né, contemplarmos a sua formosura, a sua beleza. E o Senhor não nos promete, né, que vai ser fácil, né? Tem momentos que nós vamos pensar, sim, né, em retroceder, em desistir. Tem momentos que pensamos, né, que Deus nos abandonou, que Deus não nos vê, que Deus não se importa. E é neste momento, né, que nós devemos fazer como Jó. Jó, uma das suas qualidades era ser sincero, né? Ele não só fazia aquela mesma oração todo dia, ele dizia para o Senhor: Senhor, eu bem sei que tudo pode, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a face da terra. Mas antes ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Está lá escrito, né? E tamanha era a dor que ele não entendia e sempre questionava a Deus, mas depois ele viu o porquê. Por quê? Depois veio a restauração e diz que os últimos dias da vida de Jó foi melhor do que os primeiros, né? E Deus restituiu em dobro tudo aquilo que lhe foi roubado. Ou seja, o Senhor é aquele que, mesmo nós sendo tão falhos, né? Tão devedores, eternamente devedores, né? Deus foi tão bom que ele enviou Jesus. Essa bondade pela prática de boas obras, né? Ou por se achar certinho. Não. Nós não tínhamos condição, nós estávamos perdidos, condenados, né? Desde que o pecado entrou, estávamos condenados à morte, né? A morte eterna, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, né? O dom de graça de Deus é a vida eterna. Nós temos a liberdade hoje, né? A liberdade de estamos vivendo, né, ainda, graças a Deus, nessa liberdade de poder se chegar a Deus, né? De poder dobrar os joelhos, de poder dobrar o coração, primeiramente, né? E buscar a Ele. E Jeremias, né, vem nos dizer que buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscar de todo o vosso coração. Isaías também diz, né, na questão aqui do irmão do filho pródigo, também,
Ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os seus ensinamentos consistem em ensinamentos de homens, né, em mandamentos de homens. Em vão, pois, me adoram, né? E é interessante ver que andar com o Senhor não tem como enganar a Ele, né? Nós podemos enganar o homem, mas enganar a Deus não tem como, porque Ele nos criou. Ele conhece o nosso coração. Antes que haja palavra na nossa boca, Ele já conhece a nossa intenção, né? Ele conhece o nosso coração. Conhece a nossa intenção. E o Senhor, Ele é interessante ver que Ele insta, né? Ou seja, Ele insiste, Ele grita, Ele está à porta e bate, né? E a gente vê que lá em Apocalipse, em Apocalipse 3, né, nas cartas às igrejas, Ele vai dizer, né, para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. É triste saber que o Senhor está à porta, né? Porque se Ele está à porta, significa que Ele está do lado de fora. Significa que Ele está batendo. Significa que Ele ainda não está dentro, né? E é triste ver que Laodiceia, segundo o que os teólogos dizem, né, era uma igreja muito rica, muito próspera, mas que era pobre de espírito. Pobre, miserável, cega e nua, né? E o Senhor estava do lado de fora, e batendo a porta insistentemente. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir, né, a sua porta. Ou seja, se alguém abrir o seu coração, entrarei, cearei com ele e ele comigo, né? E nós vemos que mesmo nesses momentos que estamos em casa, ou nos momentos que estamos em casa, ou enfim, movido pela pandemia, ou até em outros momentos, às vezes, muitos de nós, né, por vivermos num país onde que temos acesso ao trabalho, temos fartura na mesa, mas às vezes o coração está vazio, né? Vazio, vazio, vazio da presença de Deus, né? E procura se preencher esse espaço comprando alguma coisa, indo em algum lugar, né? Procurando de fora para dentro, né? Mas Deus, Ele nos convida, né? Lá, a gente vê lá em Apocalipse 3, que Ele diz para essa igreja, né, que estou a ponto de vomitá-lo, né, da minha boca. É muito difícil nós, né, como na visão de Daniel, sermos achados em falta, né, diante do Senhor. Pesados, né, na balança e achados em falta. Porque o Senhor, Ele disse que Ele vomitaria da boca porque quando somos mornos, né? O que é ser morno? O morno é aquele que ele até vai na igreja, que ele até ouve a palavra de Deus, mas é aquele que tem um pecado de estimação que ele não larga, tem um vício que ele não larga, tem algo que divide ele, divide seu coração, né? Ele cultua dois senhores, né? E aqui a igreja a gente vê que ela servia a Deus e a Mamon, né? Ou seja, o que é Mamon? A riqueza, ao dinheiro. Não tendo falta de nada, né? Mas tendo falta de tudo. Aqui
as palavras são as seguintes, ó. Estou rico, né? Adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém, Jesus. E nós vemos que o Senhor, ele é um Deus que, como nós dissemos aqui, né? Ele fará de tudo para nos manter perto dele. Quando, né, nós abrimos, então, o nosso coração e reconhecemos aquilo que tem nos afastado de Deus, lembramos de onde caímos, né? Pedimos o perdão. É Ele que nos levanta. É Ele que nos dá novas vestes, como foi com o filho pródigo quando voltou para a casa do pai. E é interessante ver também a dracma perdida, né? Que havia uma mulher que a dracma ela simbolizava uma moeda muito valiosa, que ela valia vários dias de serviço, né? Naquele tempo. E ela perdeu essa moeda que tinha um alto valor, como se, vamos traduzir aqui hoje, se nós perdemos um dinheiro que nós não podíamos perder, precisarmos dele, seja R$ 100, né? Ou mais, enfim. E aquele valor tão importante, ela perdeu e ela resolveu acender a luz. Ela acendeu a luz e começou a varrer a casa e a procurar de um lado para o outro. E ela achou o que tinha se perdido. E aquela mulher, ela vai reunir as amigas, né? E ali ela começa a se alegrar, ela começa a festejar, porque aquilo que tinha se perdido foi encontrado. Aquilo que ela perdeu foi achado. E quando o Senhor ele nos reconcilia com Ele, a alegria. A alegria, e diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Né? E vendo ali aquela ovelha que se perdeu, né? O Senhor ele vai correndo até aquela ovelha, larga as outras em um local seguro, né? E vai em busca da ovelha que se perdeu. E quando acha, a encontra certamente ferida, com fome, com sede, desnutrida, né? Ferida, certamente. E ele coloca no ombro. E traz ela para o aprisco novamente. Né? Traz ela novamente para perto do rebanho. Né? Cura suas feridas. Limpa. Né? E é assim conosco. É assim com aquele que, não sei, né, quantas pessoas aí estão nos assistindo, mas é assim que o Senhor ele faz. E voltando ao caso daquela mulher que achou que se havia perdido, é preciso nós refletirmos o que é aquilo que se perdeu em nossas vidas. Que nós possamos reconhecer que nós perdemos, né, e não procurar culpar, seja a pandemia, seja alguém, né? Mas reconhecer que nós nos perdemos, né? Do verdadeiro evangelho, cujo centro é Jesus, né? E o Senhor diz mais, né? Ele diz que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é um tempo que, né, como
o irmão, né, relatou, onde muitos estão distraídos, às vezes vivendo uma vida no pecado, né? E o pecado não precisa dar nome, né? Porque o Espírito Santo, ele nos convence de todo e qualquer, como disse aqui, malícia, de todo engano, né? E o pecado, à primeira vista, né, quando ele começou, a gente vê que a mulher e o homem viviam ali na presença de Deus e eles nem sequer olhavam na árvore que estava no meio, porque Deus falou, então para eles estava falado, né? Não desejavam mais. E ali, quando a astuta serpente falou para ela que se ela comesse daquela árvore, ela seria como Deus, né? E ali, antes ela nem olhava para aquela árvore ali, nem desejava. Mas o texto diz que ela olhou. Primeiro a serpente a confundiu, né? A serpente disse para ela ali, não está escrito, Deus não falou que não comereis de toda a árvore do jardim? Ela diz assim, para confundi-la mesmo. E ela diz assim, não, Deus disse que não comeremos da árvore do meio, apenas da árvore que está no meio do jardim, de todas as outras podemos comer. Aí ela disse, mas Deus disse isso, sabe por quê? Porque no dia que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir e você será como Deus. E o texto diz que ela olhou para aquele fruto. E ela viu que o fruto era atraente e desejoso para se comer. E tomou do seu fruto, comeu e deu ao homem. Né? E nós vemos que muitos jovens hoje estão enganados, né? Enganados pelo que... E muitas das vezes nós também, né? Se nós não estivermos... Se nós, né? Uma vez que caímos, se nós não olharmos para o alvo, que é Cristo, nós estamos sujeitos também, né, a cair. Mas glória a Deus que é aquele que nos levanta e nos faz também levantar aqueles que, né, que precisam ser levantados. Então, o Senhor é aquele que nos levanta. Né? Muitos jovens hoje estão enganados por algumas coisas que vão passar, né? Mas a única coisa que não vai passar é a palavra do Senhor. E aquele que a pratica, né? Permanece para sempre. Hoje em dia nós vemos alguns enganos, como algumas filosofias, né? Alguns caminhos, como luxúria e algumas ostentações, né? E nós vemos que algumas coisas que trazem um bem-estar e que, volto a dizer, né, como a igreja aqui era uma igreja rica, né, a igreja de Laodiceia também, muitos são ricos, a riqueza não é um problema. Aliás, a riqueza é uma bênção. E o Senhor nos convida também a nos enriquecermos, né? Só que quando nós achamos, né, tem uma frase que diz que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas um péssimo Deus, né? Ele é servo, ele não serve, mas quando ele se torna Deus, aí está o perigo, né? E muitos jovens hoje têm também trocado os planos de Deus, aquilo que Deus vai oferecer, por um prazer momentâneo da carne, né? E achando que está vivendo o melhor. Mas quando algo vem de Deus, Deus só tem o melhor, né? Quando é algo que vem de Deus para nós. Deus não é Deus que vai nos dar algo que vai nos destruir. E quando Deus nos dá algo, né, nós sentimos paz, sentimos edificados, né? E muitos hoje têm até, de certa forma, dito que
Deus tem abençoado, e é verdade, né? A frase, muitos dizem a frase que Deus abençoe, né? Sim, Deus, ai de nós se não fosse a misericórdia dele, Deus é um Deus que nos abençoa, né? Mas mais do que ser um Deus distante, né? Que como se fosse, comparecesse na nossa vida só, né? Como se diz, como se fosse a figura lá do Papai Noel dando presentes, né? Enfim. Não, Deus é um Deus que ele é como um pai, né? E o pai é aquele que vendo o filho estar distraído ou o filho preso em algo perigoso, o pai, ele não deixa de alertar. O pai não deixa de corrigir, não deixa o filho desavisado, né? E como disse Pedro, né? Aquele que crê essa pedra, né? Nessa pedra, ou seja, em Jesus, né? Ele não é confundido, né? E muitos hoje a questão do pedir a Deus, né? Muitos jovens hoje têm anseios, né? Têm necessidades também. Todos nós, né? Adultos, jovens, temos anseios. E muitas das vezes nós pedimos a Deus e às vezes a gente não recebe, né? Porque tem faltado a gente pedir da maneira certa, né? Estamos pedindo a Deus com a intenção errada. E por isso que Deus não dá, né? Por motivo egoísta, por motivo que não é aquilo que vai nos fazer o bem. Deus conhece. Não vai nos fazer sermos edificados, mas pelo contrário, é motivo egoísta, motivo orgulhoso para o nosso ego, né? Por causa da nossa cobiça. E foi assim com o povo de Israel, de tanto o povo se comparar com outras nações, né? Deus permitiu a eles que elegessem o rei, e o rei foi Saul, mas não era do centro do coração de Deus. Deus não tinha isso para a nação. Ele queria ser o rei, e ele quer hoje, né, ser o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele quer ser o rei, quer governar, né, as nossas vidas. É interessante ver que Tiago ele nos convida a submeter a Deus. Ele diz que no capítulo 4 de Tiago, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Nós vemos que, hoje em dia, Tiago ele vem nos falar aqui, né? Até mesmo na igreja, né, do Senhor. Muitos hoje têm se deixado morrer por causa de alguns comentários, né? E por causa de algumas coisas que têm dividido o povo de Deus. Em vez de haver união, em vez de haver compreensão, né? Em vez de haver admoestação, oração e né? Até mesmo para aqueles que estão precisando, o povo tem feito o que é errado, né? Tem às vezes julgado, né? E é somente um que pode julgar, que é o nosso Deus, né? Que a palavra dele é o nosso espelho e ela nos julga. Quando lemos ela, nós vemos que estamos totalmente errados. E nós
encaixamos a nossa vida na palavra. Não é a palavra que se encaixa a nós, usar a palavra para fazer o que queremos fazer, mas é ela que nos mostra o que nós devemos fazer. Né? E é interessante ver que Tiago fala aqui, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Entendeu? Nós vemos que quem nos convence e quem é aquele que nos promete um futuro de paz, um futuro de alegria, né? De restauração. É aquele e o único que tem o poder, né? De nos aproximar, de nos limpar, de nos purificar de toda injustiça, é o nosso Deus. E Ele nos usa, né, para trazer aqueles que estão desgarrados, né? Muitos hoje, por causa da pandemia, têm estado desgarrado do rebanho, né? Tem faltado às reuniões, né? Não tem estado junto na família, ou seja, no corpo, né, de Cristo. Não tem estado inserido. Às vezes por alguns problemas de saúde, outros porque realmente, né, continuaram também assim, porque antes da pandemia já estavam também. Né? Muitos hoje têm se tornado gnósticos, né, que é aqueles que mas que não têm comunhão com a Igreja de Cristo, né? Não frequenta. Né? Nós vemos que todo passo é muito perigoso. Né? Todo passo por um atalho ou por uma convicção que é fora da palavra, é muito perigoso a pessoa se perder. Né? Muito perigoso. Porque há muitos que dizem, né, algumas frases, brasa fora do fogo, o que acontece? Apaga. Né? E nós não fomos feitos para estarmos distantes, né? Também das primeiras obras, porque muitos também têm achado que, como o irmão do filho pródigo, né? Que é só estar na igreja. Não é só estar lá também, porque só isso não vai resolver, não vai trazer paz, não vai preencher o vazio, não vai trazer a presença de Deus, mas é voltar ao princípio, né? É voltar ao centro. E voltar ao centro do Evangelho é algo que o Senhor nos convida. Né? Nos convida porque Ele está à porta, né? A gente vê que o Senhor ele está voltando, né? Jesus ele está voltando para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Né? E Ele tem nos preparado, Ele tem nos santificado, tem nos aprontado, né? Nos preparado para este momento, porque Ele quer nos levar, né? Para um lugar onde que não haverá pranto, né? Como vem nos dizer, não haverá tristeza, mas haverá alegria. Né? Haverá festa, haverá júbilo, né? Haverá muita festa quando nós voltarmos para o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Posso estar fazendo uma oração? Você vai estar fazendo? Como é que é? Pode sim. Aleluia. Você vai fazer a oração agora? Você vai fazer a oração agora? Isso. Pode sim, pode fazer. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, né? Você que nos assiste, ou de certa forma, com o olho aberto, mas com o coração ligado ao trono da graça, né? Nós possamos pedir ao Senhor
neste momento. Pedir a Ele, não nada material, né? Mas pedir que a gente tenha a paz que vem dele. A presença dele seja restituída, né? Em nossas vidas. Senhor, neste momento, nós estamos aqui como aqueles que foram alcançados pela Tua graça, aqueles que creem no Senhor. Mas estamos aqui também, ó Deus, para reconhecer que foi pelo sacrifício do Teu Filho que estamos aqui. Porque somos falhos, somos pecadores, mas somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. E te pedimos, ó Pai, que neste momento, aquele que nos ouve possa ser alcançado pela Tua palavra, pela Tua voz, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, aquele que nos convence do erro e do pecado, possa tirar aqueles que estão até mesmo em caminhos de morte, Senhor. Em caminhos que parecem ser bons, mas o fim é de morte. Aqueles que estão afastados, ó Deus. Afastados, Pai, pela ignorância. Afastados pelo orgulho, Pai. Pela soberba, por se achar melhor do que aquele que está na tua casa. Por se achar maior, até mesmo do que o líder que está nos direcionando, Pai. Amém, Deus, o Senhor nos chamou para olhar para Ti. Porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Não devemos olhar para a direita nem para a esquerda, mas somente para Ti, ó Pai. Fortalece-nos em Ti, ó Deus. Ensina-nos no temor do Senhor, ó Pai. Quebranta o nosso coração a cada dia. Aleluia. Para sermos, ó Deus, mais parecidos contigo, mais humanos, ó Deus. Ajudando, ó Pai. Estendendo a mão, ó Pai. Dando o abraço, ó Pai. Dando a palavra de conforto, a palavra de consolo. Eis-nos aqui, ó Pai. Que a Tua igreja, ó Pai. E que aqueles, ó Deus, que precisam do Senhor, ó Pai. Encontrem aquilo que precisam. Seja uma cura. Seja obra completa do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Volta a palavra, estendi demais, mas quando a gente está falando aqui, quando a gente fala da palavra de Deus, é interessante ver que o Senhor, Ele nos toma de uma forma muito grande, né? Ele nos constrange. A palavra de Deus diz que Ele nos constrange, né? Nos constrange a levar a nossa cruz, né? Amém. Aleluia. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos ao vivo, né, através do Facebook, com a live com o nosso convidado de hoje, o Thales Henrique, né? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. E algumas pessoas chegaram, né, durante a live. Está aí a Rosângela Massal, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, irmã Rosângela. A Sandra Dilano, o Daniel. E os demais irmãos, né, que estão chegando, o Amós, Sabrina, Angélica, que Deus possa abençoar. Fazer ao vivo, tem hora que costuma dar um pouco errado, a gente planeja fazer uma coisa, depois do decorrer da programação a gente tem que mudar, mas foi muito importante ter você aqui conosco, Thales, e falar sobre um tema muito importante que é jovem, né? A gente tem olhado para certa situação, tem muito jovem envolvendo o mundo das drogas, da prostituição. Então, assim, a palavra que foi pregada nessa noite foi uma palavra profunda, né? Falar sobre o jovem e eu espero que as pessoas que estão assistindo nós aqui nessa noite, principalmente os jovens, que venham tomar atitude, porque o mundo oferece muitas coisas e as coisas que o mundo oferece leva a pessoa para o inferno se a pessoa não consertar. Então, diante dessa palavra, né, que os jovens podem tomar atitude, que o único caminho que leva, né, para a salvação é Jesus, né? A droga, ela pode dar alegria momentânea,
mas Jesus, ele é a alegria verdadeira, a alegria que, né, todo dia, todos os dias, né? A palavra de Deus fala também sobre a festa em Caná da Galileia, quando faltou vinho e Jesus estava lá, transformou a água em vinho. O vinho simboliza alegria. E as pessoas, às vezes, ela bebe bebida alcoólica e acha que aquela alegria vai ser permanente, né? Quando o efeito da bebida acaba, a tristeza volta novamente. Então, quando a pessoa aceita Jesus, né, como um suficiente salvador de sua alma, a alegria, né, da pessoa é Jesus. Então, Jesus ela é alegria permanente, né? Não existe aquele negócio, assim, vou beber hoje para mim, para esquecer os problemas. Só que quando a pessoa bebe no dia da manhã, né, o efeito da bebida acaba e a pessoa se torna, né, tem uma ressaca muito grande e o problema volta novamente. Mas quando a pessoa aceita Jesus como um suficiente salvador, né, de sua alma, ela vai ter problema, mas só que quando Jesus está no barco, é mais fácil para resolver os problemas, né? Então, essa palavra foi uma palavra muito importante, né, para os jovens no ano 2022 e que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, né? Me parece que eu falei errado, você mora em Florestópolis, né, Paraná ou Pará? Aleluia. É em Florestópolis, Paraná. 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 Isso. E Paraná, né? Eu fiquei em dúvida, não sei se era Pará ou Paraná. Mas o importante é que deu tudo certo, né? Teve um problema aqui com a internet, mas Deus abençoou poderosamente. Só lembrando os irmãos que sexta-feira será a nossa live com o pregador Isaac Silveira, né? Irá começar a partir das 19h30, né? Que Deus possa abençoar o pregador Isaac, vai estar conosco sexta-feira, em nome de Jesus. E essa live vai estar disponível no canal do YouTube, TV Boas Novas Bananal. Você que ainda não é inscrito nesse canal, irmão, inscreva-se lá, deixe seu like, comente, né? Qualquer comentário que você comentar vai estar ajudando para que os vídeos de pregação, né, mais pessoas possam visualizar. E as pessoas visualizando, mais almas vão render os pés do Senhor. Sempre quando termino a live, sempre tem pessoas, né, que entram lá no meu WhatsApp comentando que a palavra falou, né, no coração da pessoa. Nós tivemos uma live com o presbítero Cristiano, né, lá dos Estados Unidos. Foi a primeira live que nós fizemos e teve muitas pessoas que comentou a palavra, né, tocou no coração das pessoas. Às vezes a gente está fazendo uma live, eu falo por mim que eu acho uma dificuldade muito grande estar gravando vídeo. Eu faço isso pela misericórdia do Senhor, que a gente tem que, né, não pode ter vergonha de pregar a palavra do Senhor. Mas sempre as pessoas têm falado que a palavra que tem, né, pregado, que tem caído na terra, tem sido, né, caído em terra boa e tem surgido efeito. Tem pessoas que às vezes estão em casa, às vezes está desanimado, né? Às vezes precisa de uma palavra assim, de incentivo. E às vezes a pessoa está lá, né, durante o sábado, às vezes está no Facebook e chega lá, depara com a live, né, a palavra falando com ele, e a pessoa acaba tendo ânimo para voltar para os caminhos do Senhor. Então, eu sempre tenho falado que as redes sociais, ela ajuda muitas pessoas, né, para o bem, se a gente souber usar, claro. Tem muitas pessoas que às vezes não sabem usar e acaba, né, tirando muitas pessoas dos caminhos do Senhor, mas para as pessoas que sabem usar as redes sociais, tem sido um canal de bênção para muitas vidas. Então, Thales Henrique, Deus abençoe sua vida poderosamente. Foi um prazer imenso de ter você aqui conosco nessa noite. E eu tenho certeza que, aleluia, que muitas pessoas vão ser abençoadas através dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Só tem E eu vou estar nessa noite fazendo uma oração. Amém. Aleluia.
Eu vou estar fazendo uma oração. Eu acho que a sua internet está um pouco muito ruim, da hora que falha, assim, o vídeo Não, deixa eu falar. paralisa. Mas Deus, ele é fiel. A gente vai estar Aleluia. orando Amém. e a gente vai estar encerrando essa oração, essa live em nome de Jesus. E o público que está nos assistindo, né? Eu faço um convite especial. Sexta-feira, gente, não perca, né? O pregador será o Isaac Silveira, direto de Santa Rita, e vai ser bênção pura. É um jovem que Deus tem abençoado na terra. E eu vou estar orando e Deus vai estar abençoando a nossa vida. E após a oração, a gente vai estar encerrando essa live em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, neste momento de oração, eu indago a tua presença, Senhor. Abençoa, Pai, o Thales Henrique, Senhor. E não mediu esforço, Pai, para estar pregando a tua santa palavra. Senhor, Aleluia. também te peço que sexta-feira próxima estaremos, ó Pai, novamente, Senhor, às 19h30, Senhor, meu Deus. É um grande culto de louvor e adoração ao teu nome, onde o teu servo irá estar trazendo a tua santa palavra, Senhor. Usa o teu filho, Senhor, meu Deus, e que milhares de almas, ó Pai, venham ser alcançadas, ó Pai, através dessas lives, ó Pai, que assim, do feito, Senhor, para glorificar teu santo nome. Senhor, abençoa, ó Pai, cada um de nós, cada pessoa, Pai, que está nos assistindo, cada Amém. pessoa que vão assistir, meu Pai, amanhã, não sei qual dia que vai deparar com essa pregação, mas que o Senhor possa abençoar. Nós te pedimos agora e para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a Glória. sua vida, Thales. E Amém. muito em breve eu estarei mandando um convite para você novamente para a gente estar fazendo outra live. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.